Saudações. Traremos uma síntese sobre as características do bioma da Mata Atlântica, sua importância como hotspot mundial, a ameaça à sua permanência e os avanços de pesquisas e metodologias para a conservação com base teórica em biogeografia. As delimitações de áreas como unidades de conservação devem levar em conta essas abordagens? A Mata Atlântica é um dos principais biomas do Brasil, se estendendo por toda a porção leste do território brasileiro. Este bioma não faz fronteira com nenhuma outra área florestada, estando isolado pela chamada Diagonal Seca da América do Sul, que no Brasil corresponde aos biomas da Caatinga e do Cerrado. Esse bioma é ainda uma das áreas de maior biodiversidade do mundo, sendo considerado um dos 25 hotspots de biodiversidade e abrigando mais de 60% de todas as espécies terrestres. Caracteriza-se também pelo seu alto grau de endemismo, com espécies encontradas apenas neste bioma e em suas subdivisões. O fato de sua área estar reduzida a apenas 12,5% e distribuída por fragmentos dispersos ao longo da costa brasileira mostra a extensa degradação já sofrida por esta área. Entre as atividades que causam seu declínio estão a retirada da cobertura vegetal, visando o uso pela agricultura, pastagem, extração de madeira e a própria ocupação humana. Essa perda de biodiversidade pode comprometer ecossistemas e a variabilidade genética das populações, bem como processos evolutivos que a mantêm, o que pode tornar essas populações inviáveis e, consequentemente, levadas à extinção. Nesse contexto, a biogeografia pode atuar como uma ferramenta para a conservação. A biogeografia é a área das ciências biológicas que estuda a distribuição dos seres vivos no espaço e através do tempo. Ela busca entender como processos históricos de modificações do espaço geográfico e diversificação das linhagens ao longo do tempo afetaram a distribuição dos organismos no passado e vêm afetando seus atuais padrões de distribuição. Dessa forma, possui papel fundamental, pois alia vida e terra como patrimônios para a conservação. Um breve histórico da biogeografia da Mata Atlântica sugere que até o fim do Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás, não haviam condições para a existência de florestas tropicais como esta, uma vez que o clima era bem mais seco que o atual. Além disso, a diversificação das angiospermas, que compreende as espécies com características marcantes de florestas de dossel fechado, ainda não havia ocorrido. A diversificação se tornou possível com a chegada e estabelecimento de um clima bastante úmido e com a zonação latitudinal. Naquela época, o continente sul-americano já se encontrava bastante distanciado da África e havia nele características semelhantes às atuais, com a possível existência de uma floresta tropical na costa leste da América do Sul. No final do Paleoceno e início do Eoceno, pouco mais de 50 milhões de anos atrás, o clima quente e úmido favoreceu a recuperação da diversidade das angiospermas, com muitas novas espécies compondo as florestas úmidas da América do Sul. Nessa época, as florestas eram contínuas, do Pacífico ao Atlântico, e ainda eram mais extensas que as atuais durante o Mioceno Médio, entre 16 a 10 milhões de anos atrás. Contudo, a partir do Plioceno, aproximadamente 5 milhões de anos atrás, com o resfriamento e ressecamento global e os ciclos glaciais e interglaciais, houve expansão das áreas abertas savânicas, formada pelos biomas da Caatinga, Cerrado e Chaco. Essa diagonal seca definitivamente separou a Mata Atlântica dos demais biomas, dando início à evolução isolada dessa área. Mas será que essa extensa área de Mata Atlântica tem uma biodiversidade uniforme? Um dos desafios atuais é aprimorar estratégias para a manutenção dessa biodiversidade ameaçada, principalmente frente aos cenários crescentes de perda de habitat e de mudanças climáticas globais. Essas ferramentas, aliadas a uma teoria sólida, permitirão a inferência sobre a distribuição de espécies e auxiliar os cientistas a descobrirem possíveis alterações nessa configuração, utilizando esses dados como parâmetros para criar cenários futuros. As tecnologias de sensoriamento remoto permitem uma avaliação precisa das tendências de uso da terra e, como monitoramento, é possível acompanhar possíveis perdas de áreas verdes, tal como acompanhar efetivamente um processo de restauração.
Modelos de nicho ecológico são importantes para determinar a distribuição global de espécies quando se tem conhecimento de um número considerável dos seus locais de ocorrência. Estes modelos utilizam, entre outros parâmetros, variáveis abióticas e climatológicas para determinar as condições necessárias para que uma espécie ocorra e, dessa forma, permite inferir a distribuição em cenários de mudanças climáticas. Ter acesso a esses dados permitirá um melhor plano de conservação de espécies ameaçadas. A filogeografia é um dos ramos da biogeografia, que utiliza metodologias de biologia molecular que permitem identificar populações geneticamente diferenciadas e que podem ser consideradas unidades evolutivas. A pesquisadora Cristina Miak nos conta um pouco mais sobre como a filogeografia pode ser utilizada na conservação da biodiversidade. O estudo então, filogeográfico dos organismos pode indicar, por exemplo, regiões em que você tenha linhagens que sejam geneticamente diferentes de outras e que, portanto, aí poderiam merecer um status de conservação no sentido de, apesar de serem organismos morfologicamente muito semelhantes ou idênticos, por ele ter toda uma linhagem genética diferenciada, pode merecer um status de conservação importante no caso. Levando em conta a análise custo-benefício, você acha que a filogeografia exerce um papel ainda mais importante que outros métodos clássicos de ecologia ao considerar espécies e áreas ameaçadas? Eu acho que tudo é complementar, né? Eu acho que é uma ferramenta mais, digamos, mais recentemente desenvolvida, né? E também incorporada, né, em termos de conservação. Então, eu acho que ela só vem a adicionar mais informação. Na verdade, claro, mais informação significa aumentar a complexidade da análise, né? Então, tentar compreender dados tão diferentes, ou aparentemente tão diferentes, dentro de um contexto, é complexo, mas eu acho que é um cenário mais próximo daquilo que deve ser o real. Alguns estudos filogeográficos já realizados na Mata Atlântica mostram que existem descontinuidades genéticas em muitos grupos de organismos. Uma explicação para esse cenário é a teoria dos refúgios florestais. Segundo essa teoria, os refúgios são ilhas de florestas densas e úmidas isoladas por vegetação aberta. Em ciclos, essas florestas úmidas se retrairiam durante os períodos de máximo glacial, formando os refúgios, eventualmente isolando populações, e se expandiriam durante os períodos mais quentes, os períodos interglaciais. Uma evidência disso no reino vegetal ocorre com a planta da albergia nigra, da família Fabaceae, ou jacarandá da Bahia, como é conhecido popularmente. Foram detectados 3 grupos filogeográficos dentro da Mata Atlântica, 2 grupos mais ao norte e um grupo mais ao sul. A ocorrência dessas mudanças climáticas na parte central da Mata Atlântica, com ciclos de expansão e contração, deve ter levado a diferentes eventos vicariantes, levando na diferenciação genética desses grupos. Um outro estudo utilizou opiliões como modelo no contexto da biogeografia histórica da Mata Atlântica. Foram encontradas delimitações de áreas de endemismo de espécies da família Gonileptidae e um padrão geral dessas áreas que explica a diversificação do bioma. 3 principais componentes geram esse padrão de junção: um ao norte, formado pelas planícies litorâneas do Nordeste, um central, onde estão a Serra do Mar, Mantiqueira, Bocaina e Serra dos Órgãos, e ao sul, composto pela Serra de Paranapiacaba e Serra do Mar do Paraná e de Santa Catarina. Métodos modernos e clássicos auxiliam na descoberta dos padrões de distribuição de muitas linhagens de organismos da Mata Atlântica, corroborando as hipóteses sobre disjunção e endemicidade das áreas. Essas abordagens, apesar de apresentarem diferenças marcantes quanto ao objeto de estudo, ora relevando mais padrões ecológicos do que genéticos, ora o contrário, devem ser combinadas para que padrões atuais e históricos de mudanças na distribuição de organismos das áreas verdes sejam avaliados com cautela e permitam a melhor estratégia para a sua conservação.
Resta agora que a academia e entidades públicas convirjam seus interesses para melhor plano de ação possível e proteção dessas espécies.